bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma espécie de evolução de quando eu comecei a maquiar pra agora. E lógico, ensinar como que eu fiz essa make. Então, se você quer ver um pouquinho da minha trajetória e aprender a fazer essa make, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, galera, eu comecei a maquiar mesmo pra valer, assim, fazer trabalhos mesmo como maquiadora em 2014. E, se eu não me engano, foi meados de 2014. E no final de 2014, dezembro de 2014, a minha cunhada, que também é maquiadora, ela me mandou uma foto de uma maquiagem muito bonita, essa maquiagem aí, e falou assim pra mim, Bel, reproduz essa make? E assim, eu não sabia fazer cut crease, essa mesma maquiagem que eu reproduzi hoje pra vocês, mas eu não sabia fazer, não tinha nem noção. Eu tinha noção, assim, de olhar a quantidade de cores que tinha mais ou menos numa maquiagem e, assim, ter noção mais ou menos do que tinha sido feito pra poder tentar reproduzir. Só que eu não tinha visto nem tutorial desse tipo de maquiagem, nem nada. Mas, como ela me pediu pra fazer e, assim, pra mim era um desafio, eu tentei reproduzir. E esse aí foi o resultado da minha maquiagem na época. Então, assim, é lógico que eu não consegui reproduzir do mesmo jeito por diversos motivos. O primeiro é pela prática, que realmente eu não tinha, nunca tinha feito e foi a primeira vez. O segundo, a técnica que eu utilizei, que não foi, é uma técnica que eu já vi pessoas utilizarem, mas não é a mais acertada, principalmente para quem não tem muita prática. E outro problema que eu tive também é material, que eu não tinha exatamente os mesmos materiais para poder reproduzir aquele tipo de maquiagem. E aí, esses dias eu tava olhando, né, alguns vídeos meus antigos e algumas fotos e encontrei essa foto e pensei assim, nossa, eu vou fazer um vídeo reproduzindo essa maquiagem para poder mostrar a evolução do meu trabalho, né, e assim, ver, até para eu mesmo perceber o tanto que mudou daquele período que era o início do meu trabalho pra cá. E aí eu resolvi gravar o vídeo e mostrar pra vocês, então eu reproduzi a maquiagem, é a mesma maquiagem, acompanhei e olhei a mesma foto para poder fazer, só que o resultado, é lógico, foi bem outro. Então, eu não vou ficar demorando com vocês. Chega de conversa e bora lá assistir esse vídeo. Bom, como o olho é muito pesado, eu vou começar essa maquiagem, então, pela sobrancelha e pelo olho, para depois eu fazer a pele. E para fazer minha sobrancelha, eu utilizei aquele quarteto da Dylos. Então, primeiro a gente aplica aquela parte mais cremosinha, né, que é aquele primer de sobrancelha, e depois eu preenchi com aquele tom que é mais próximo da minha sobrancelha, que eu acho que é o mais escuro. Em seguida eu apliquei primer, né, em toda a minha pálpebra, primer de sombra mesmo, e comecei a aplicar o corretivo. Esse que eu tô aplicando é um corretivo da Natura, e o número dele é 01. Aplico na parte inferior dos olhos também, para poder cobrir as olheiras e já facilitar na hora da aplicação dos produtos. Vou começar a fazer o meu olho, então, com uma sombra num tom marrom mais avermelhado. Esse aí que eu tô utilizando é a Cinnabar da Mary Kay. E eu vou aplicando a sombra, né, na curvinha do meu côncavo, né, onde termina a pálpebra móvel, sempre pesando mais na pálpebra móvel, né, a sombra e esfumando para a parte de cima do olho. Porque se a gente começar a esfumar muito em cima, essa sombra vai ficar muito alta. Em seguida, sobre essa sombra da Mary Kay, sobre a Cinnabar, eu vou aplicar o tom mais escuro daquele dueto de sobrancelhas da Vult. Ele tem um tom mais fechado, um tom mais frio, e vai ajudar a dar uma fechada na cor dessa sombra. Sempre esfumando muito, gente, esfumando bastante para não deixar marca no olho. Para fazer a aplicação e esfumar, pode usar o mesmo pincel, esse que eu usei é o 16 da Dylos. Sempre aplicando a sombra e esfumando até você alcançar o tom que você quer da sombra no olho. Em seguida, eu vou pegar o pincelzinho chanfrado da Mary Kay, aquele menorzinho que eles chamam de pincel para esfumar, e vou aplicar bem rente à curva da minha pálpebra móvel, subindo discretamente o tom preto. Esse que eu tô usando aí é a Cool da Mary Kay. E a gente vai aplicando e vai usar agora um pincelzinho mais preciso, de esfumar também, mas que seja um pouquinho mais fechado do que aquele da Dylos. Esse que eu tô usando é o pincel de esfumar da Macrylan. Ele é mais antigo, mas ele tem as cerdas bem juntinhas, então assim, o esfumado fica mais preciso, ele não espalha tanto, não abre tanto a sombra quanto o pincelzinho da Dylos que eu estava usando antes. Vá reforçando para poder deixar esse preto, essa divisão do preto entre
o côncavo e a pálpebra móvel bem marcadinho. Só lá em cima, gente, é que não pode ficar marcado de jeito nenhum. Quanto mais perto da sobrancelha, mais clarinho, mais suave e mais esfumada tem que ficar. Depois eu volto com o pincelzinho da Dylos, dando acabamento nesse esfumado mais rente à sobrancelha. E se eu achar que não foi suficiente, eu passo um pouquinho do cotonete, porque o cotonete é ótimo para esfumar também e dar esse acabamento mais suave. Depois, com o cotonete seco mesmo, eu vou dar uma limpadinha na minha pálpebra móvel para poder facilitar a aplicação do corretivo. Com o pincel para corretivo da Mary Kay, eu vou começar a aplicar novamente o mesmo corretivo da Natura que eu tinha usado anteriormente na minha pálpebra. E agora tem que tomar muito cuidado, porque tem que fazer esse movimento com o pincel com bastante firmeza para poder deixar o recorte do cut bem feito. Então, a gente vai passando vagarosamente. No vídeo não aparece porque eu editei, mas cada vez que eu passo o pincel no meu olho e tem a edição do vídeo, eu limpo ele no papel higiênico, porque ele começa a ficar sujo de sombra. E aí, para evitar de sujar, então, a maquiagem que eu tô fazendo, eu vou limpando ele o tempo todo no papel higiênico. Volto no corretivo e volto no olho, sempre com muita firmeza para poder fazer o recorte certinho. Esse recorte, gente, tem que ser feito na curva da pálpebra móvel. Como a minha pálpebra é pequena, eu dou uma subidinha. Então, assim, para quem tem a pálpebra mais curtinha, é interessante dar uma subida um pouquinho, subir um pouquinho na hora de fazer o recorte, para quando você tiver com o olho aberto, dá para ver a maquiagem no olho. Outra informação importante é essa curvinha que eu faço no finalzinho do meu olho e subo para o lado da sobrancelha. É importante essa descida e esse movimento de onda ser feito a partir do final do olho. Então, assim, onde termina o recorte do olho, você desce e já sobe para o lado da sobrancelha. Em seguida, eu comecei a aplicar uma sombra em tom cobre. Ela tem um tom acobreado, porque eu observei depois na foto que o fundo, apesar da maquiagem ser dourada, o fundo do olho foi feito com um tom de sombra acobreado. E o tom da sombra que eu usei nesse vídeo aí é a Amber Blaze da Mary Kay. Terminando a aplicação da sombra, eu vou começar a colocar primer de sombra nos olhos, sobre a sombra mesmo, gente, para poder conseguir colocar o pigmento no meu olho e ele fixar na sombra, porque se você não passar primer, em cima da sombra que eu passei, ele não vai pegar. Então, eu aplico, não vai remover a sombra que tá no olho. Esse primer que eu tô usando é o da Mary Kay também. E a gente tem que fazer com bastante cuidado, bem rente ao recorte, para a hora que você aplicar o pigmento, ele ficar certinho na curva do recorte que você fez. E esse tom que eu estou utilizando aí, na verdade, nem é um pigmento, é a sombra Shine Mix da Colors. E ela é uma sombra mais soltinha mesmo, como se fosse um pigmento, só que ela tem um glitter nela também. Então, acho que é por isso que chama mix, né? Que ela é uma mistura de pigmento com glitter. Lembrando que tem que levar esse pigmento, gente, até o finalzinho do recorte do olho. Terminada a aplicação, então, do glitter, a gente vai dar uma varridinha no olho, né? Não vai sair todo o glitter, então, quem quiser utilizar uma esponjinha para acabar de limpar também, com demaquilante ou água micelar, pode. E agora, eu vou passar, então, para o delineado. Eu vou procurar fazer um delineado mais fininho. Vocês vão ver que eu coloquei esse delineado um pouco baixo, mas é melhor você começar com ele mais baixo do que colocar ele muito alto e sumir a divisão que tem que ter entre o recorte da sua sombra lá em cima e o delineado. Precisa ficar esse espacinho aí, gente, aonde tem o acabamento da sombra. Então, assim, é melhor colocar mais para baixo, igual eu fiz, e depois corrigir, do que subir demais com o delineado e não conseguir consertar, porque aí tem que remover toda a sombra e aplicar tudo de novo desde o começo. Nesse ponto do vídeo eu dou uma pausa no olho para poder terminar a minha pele e aí depois eu faço a parte inferior dos olhos e coloco os cílios postiços. Então eu começo aplicando primer no meu rosto e vou começar a aplicar uma base mais pesada, com uma cobertura mais pesada, porque como o olho já é pesado, né, então, e a maquiagem da modelo também tá bem pesada na foto, eu optei por fazer com uma base mais pesada também. E essa que eu tô usando é a base Dermacool. Esse tom que eu usei é o 210. Em seguida, eu vou fazer os contornos do meu rosto, eu prefiro fazer com corretivo, até para poder ficar mais marcado também. E esse corretivo que eu tô usando também é da Natura, e esse tom é o 06.
Tanto a base quanto o corretivo eu optei por aplicar com a esponjinha para poder dar um acabamento mais bonito na pele, né, evitando marcação do pincel, apesar de eu achar que essa base fica melhor aplicada com o pincel. Então eu poderia ter aplicado ela com o pincel e depois vir só batendo a esponjinha para poder tirar a marcação. Como eu já comentei com vocês no vídeo que eu fiz a resenha da base Dermaco, essa base transfere bastante. Então, eu selei essa maquiagem com o pó translúcido nos pontos que eu queria deixar mais iluminado. E no restante do meu rosto, eu passei um pó compacto da Natura no tom da minha pele. Nos pontos onde eu fiz o contorno, né, para poder fazer os pontos mais escuros no meu rosto, eu apliquei um bronzer. Esse bronzer que eu tô usando é da Mary Kay também. E já finalizando a pele, eu apliquei um iluminador, né, na maçã do meu rosto, bem no topo. E apliquei também no topo do meu nariz, um pouquinho na testa, no queixo e em cima dos lábios. O iluminador que eu utilizei é o Grift, o Grift marmorizado. Eu não sei se tem uma especificação no tom lá, mas eu sei que ele é marmorizado e a marca chama Grift. Para fazer o acabamento na parte inferior dos meus olhos, eu usei o Kajal da Natura. E eu apliquei ele rente aos cílios e também na linha d'água. E em seguida eu esfumei com o próprio pincelzinho, com a própria esponjinha que vem no lápis, estendendo esse esfumado, gente, até ele encontrar, né, com o delineador. Aplico máscara para cílios nos cílios superiores e inferiores e em seguida eu coloquei cílios postiços. Eu optei por colocar um cílio mais aberto para poder realçar bastante esse olho. E se você está aí ainda assistindo o vídeo até nesse ponto, não esqueça de, por favor, deixar o seu like para mim e inscrever no canal se não for inscrito. E claro, gente, ativar o sininho para receber notificação toda vez que eu postar vídeo novo. Para fazer o lábio, eu passei um batom nude com o próprio dedo mesmo, nada muito contornado. E passei um gloss em cima dos lábios só para poder dar um brilho. E finalizei passando um pouquinho de iluminador também para arquear minha sobrancelha bem abaixo da sobrancelha. E esse foi o resultado final da maquiagem, bem diferente da maquiagem que eu fiz em 2014, né, gente? Então dá pra ver claramente a evolução do meu trabalho. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!